Voltamos com a notícia de frente. Deixa eu ir aqui com o Oliveira Júnior, que o Oliveira Júnior vai falar aqui pra gente sobre o jogo de ontem, na verdade os jogos, né? O Cuiabá, que acabou perdendo para o Grêmio, mas teve polêmica aí de VAR, de pênalti não marcado. O Oliveira vai falar pra gente. E o Flamengo, que perdeu para o São Paulo de Haroldo Arruda Júnior. Oliveira Júnior, é com você. Pois é, Nayara, não deu para o Cuiabá no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Ontem, na Arena, o Grêmio acabou vencendo pelo placar de 2-1 no dia em que o técnico Marcelo Chamusca foi desligado. Ele tinha acertado a sua transferência para o Fortaleza, na vaga de Rogério Ceni, e o Cuiabá acabou sendo comandado pelo auxiliar técnico, né? Não sei até que ponto isso influenciou no rendimento da equipe, porque foi um grande jogo. O Cuiabá teve grandes oportunidades, mas não teve a competência necessária, né? E a sorte para vencer a partida. Teve bola na trave, né? O Grêmio abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo, nesse cruzamento aí, com o Diego Souza de cabeça fazendo 1-0. Aos 18 minutos do primeiro tempo, o Cuiabá foi para cima e empatou com o William Santana de cabeça, uma pedrada, um golaço indefensável. Aí dava a impressão que o Cuiabá ia para cima, como realmente foi. O técnico Renato Gaúcho ficou bastante irritado. Mas de pênalti, aos 42 minutos do primeiro tempo, o Jean-Pierre acabou decretando a vitória do Grêmio, que se fechou lá atrás. O Cuiabá meteu pressão, foi para cima, bola na trave, o goleiro fez duas grandes defesas. O Vanderlei, goleiro do Grêmio, e o Cuiabá amarga então essa derrota em casa, esperava abrir uma pequena vantagem, não deu, e agora na próxima quarta-feira precisa vencer o Grêmio por pelo menos 2 gols de diferença direto, que se for por 1-0, uma diferença de um gol, a decisão vai para os pênaltis lá na Arena do Grêmio. A diretoria ainda não anunciou quem vai substituir Marcelo Chamusca. Vários nomes especulados. Ontem, no final da tarde, chegou a se falar no nome de Roger Machado, que treinou o próprio Grêmio, o Bahia, mas eu conversei com o assessor do Roger, ele descartou essa possibilidade, diz que o Roger só volta a trabalhar no futebol em 2021. Os outros jogos de ontem, também pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo perdeu a primeira para o São Paulo em pleno Maracanã, 2-1, e tendo como grande destaque da partida o cuiabano Brenner, responsável por este resultado. O Brenner, que foi revelado aqui no futebol da capital, nunca jogou profissionalmente aqui e acabou se tornando o grande destaque do São Paulo nos últimos jogos. Assumiu a titularidade e marcou importantes gols nessa partida de ontem. Palmeiras 3-0 em cima do Ceará, praticamente sacramentada a vaga do Palmeiras. E o Inter perdeu para o América Mineiro por 1-0. Sabe quem é esse América? O mesmo que vai enfrentar o Cuiabá sábado aqui na Arena Pantanal pela Série B do Campeonato Brasileiro. Só para encerrar a notícia sobre a Copa do Brasil, a CBF anunciou ontem mudanças para o torneio do ano que vem. O Cuiabá entrou nas oitavas de final, onde eliminou o Botafogo esse ano, porque foi campeão da Copa Verde no ano passado. Ano que vem vai mudar tudo isso. Serão 7 fases e 91 clubes. O Cuiabá, se obter a vaga através desta competição nacional, como a Copa Verde, ele entraria lá na terceira fase, junto com os outros 20 clubes já classificados, né? Então não tem mais essa moleza de entrar direto nas oitavas, então tem que aproveitar. Vamos dar um passeio aqui com o Paulo Henrique, mostrando a Praça Alencastro. Chove nesse momento, fraquinho, garoando, temperatura amena depois do temporal de ontem. Voltamos com vocês, bom dia. Bom dia, Oliveira Júnior, o nosso craque aqui do esporte, do futebol. Obrigada. E, Oliveira, você que está mostrando aí, né? A gente lembra da depredação que aconteceu com as estátuas aí na praça, inclusive do Dante de Oliveira. Ainda continua, né? Não deu tempo de fazer restauração ainda não, né, Oliveira? Oliveira, ouve a gente ainda? Ah, o repórter cinematográfico. Não, olha. Você vê na imagem ao vivo do Paulo Henrique que, inclusive, eu estou falando. Você vê na imagem ao vivo do Paulo Henrique que, inclusive, não foi ainda restaurado o busto do ex-governador, ex-prefeito Dante de Oliveira. Né? Vândalos destruíram, né, parte do busto e a prefeitura deve estar esperando o quê, né, para arrumar, né?
O que, Oliveira? Obrigada, viu, pela imagem também aí. O Paulo Henrique foi cirúrgico, foi direto aí para a gente relembrar essa depredação que aconteceu nesta semana. E obrigada aí, Oliveira, por toda a explanação sobre os jogos de ontem. E deixa aqui, agora a gente restabelecer o WhatsApp, que bom, graças a Deus. Deixa aí a ajuda dos universitários, nossos telespectadores aqui me ajudaram. Nayara Moura, bom dia, só para ajudar. O Trump tem 74 e o Joe Biden 78. É o Manuel aqui. Obrigada, Manuel. Aí tem mais gente. Olha, Nayara, só para ajudar também. Corrija aí. Trump tem 74, Joe Biden, ele já falou 77, mas eu acho que ele fez 78. Porque vai ser e o por Roberto agora. França, 71. Respeito e caldo de galinha faz bem. O Luiz falando caldo de galinha. E o pessoal falando, concordo com o professor Haroldo. Estamos na mão da justiça. Concordo com o Paulo a respeito de Gilberto Lopes quando falou de Roberto. Achei um comentário preconceituoso e deselegante. Tem mais gente aqui participando. Bom dia, bancada. Ontem vi um debate de outras eleições que tem fazer algo e justiça, mas infelizmente não faz. A renovação é necessária, mas temos que ter políticos, ao menos que saibam criar projetos que façam a diferença para nós, né? O CID, é o que o Haroldo falou, né? Pode até ter essa renovação, mas ela não pode vir só no papel. Sou um novo, mas um novo na política que sabe realmente fazer a política, né, Haroldo? Sim, eu sempre digo que o discurso tem que ter, algo necessário, desculpa, tem que ter consistência prática. Não adianta você ter o sujeito que fala que é honesto, mas na prática ele não é honesto, né? Considerando que a honestidade é uma qualidade de comportamento que precisa ser praticada diariamente. Enfim, então, todo discurso muitas das vezes o discurso é belo, mas não tem consistência prática. E aí ele simplesmente é como um dado na mão. Um dado na mão é efetivamente nada. Ele só tem sentido quando você joga o dado. Ali você tem dois números, é o fato, é o que acontece. Isso é o sentido pragmático das coisas ligadas à área de gestão. Eu concordo. E eu tenho um detalhe que você falou agora há pouco, professor Haroldo, questão da experiência, né? Eu julgo realmente que a experiência é relevante, importantíssima, especialmente num pleito. Você vai escolher aí o futuro prefeito da cidade e os futuros vereadores, né? Mas a experiência, se você pegar aí um passado não muito distante do nosso cenário político, ela tem também o seu contrapeso, tem o seu outro lado, né? Não necessariamente significa que o cara será um bom gestor por ser experiente. Muitas vezes ocorre o contrário, sabe o caminho das pedras, sabe como desviar, sabe como achar os macetes, né, para achar aquela conveniência. Mas se for pensar, o presidente da República é um homem experiente, tanto... No legislativo, né? Não, mas experiente na vida pública, e muito, né? Foram o quê? 35 anos? 28 de vida pública, deputado. Só que ele veio com uma campanha de uma renovação política. E o brasileiro apostou em tudo isso. Então é possível, sim, você ser novo, sendo antigo, enfim, gente, tudo mas possível desde que você faça o equilíbrio da experiência, não é? E não é só isso, não. Além da experiência, você tem que ver direitinho o passado dele no sentido dessa questão da probidade. Isso é importantíssimo. Está aí, aqui na cidade de Cuiabá tem aí um pleito que está sendo colocado isso à prova. Se o cara, por exemplo, não tem nada disso, não tem mancha nenhuma, ele tem uma avenida pela frente. E o pessoal está falando aqui do jogo de ontem. Poxa, meteram a mão no Cuiabá ontem na arena e ninguém se manifesta. Foi o que a gente falou, né? Teve aí a questão do VAR que não se manifestou e que, na verdade, ficou por isso. Poderia ter sido um empate aí, né, Paulo e Haroldo? Sim, mas teve uma omissão e claro que isso deixa a gente indignado, mas o que né, podemos fazer se justamente a entrada do VAR no futebol foi para tirar essas dúvidas e isso não aconteceu no jogo de ontem. Houve uma dúvida e não tinha que ter chamado, tinha que ter tido e tinha que ter dado aí o pênalti para o Cuiabá. Mas eu acho que o Cuiabá reverte isso aqui, tem tudo, isso aqui que eu falo, o placar, né? Reverte lá. Paulo, você acha que mesmo lá em pleno Rio Grande do Sul? Acho que foi possível aqui, ainda mais sem torcida, a torcida que faz uma pressão enorme, né? Eu acho possível, sim, acredito no Cuiabá, embora esteja sem aquele técnico que a gente está acostumado a acompanhar aí os êxitos dele. Mas você, voltando naquele assunto, Paulo... Da experiência? Da experiência. A experiência é algo fundamental em todos os sentidos. Sem ela você não chega a lugar nenhum, absolutamente lugar nenhum. Todas as análises, né, com relação a julgamento ético e moral,
precisam passar por uma experiência. Tanto é que o filósofo alemão chamado Immanuel Kant, ele tem a sua análise a priori, quer dizer, sem experiência, e a posteriori, na sua crítica da razão pura e prática, que é depois da experiência. Eu só posso julgar alguém na medida que eu tenho a experiência. Eu não posso dizer que eu não gosto de jiló se eu não experimento. É isso que ele está dizendo, né? A experiência nada mais é do que um acúmulo de erros e acertos. Agora, onde é que você tocou na coisa certa? Muitas vezes, né, a experiência atrai para o vício. Está entendendo? No caso da política, tem dado certo aquele hábito vicioso, né, no setor público, por exemplo. O caminho sempre foi esse aqui, sempre será assim, mas ele é errado. Está entendendo? Então, aí nesse ponto é uma questão de escolha do gestor, né? Do que é que realmente, qual é o caminho correto que ele deve seguir. Gente, vamos falar agora, trocar rapidinho Mas de que é assunto. fundamental, é fundamental. Vamos trocar aqui rapidinho de assunto, falar do caso de Isabelle Ramos. O culto ecumênico em homenagem à adolescente Isabelle Ramos vai ser realizado hoje, data em que ela comemoraria 15 anos e quando se completam também aí 4 meses da sua morte, hoje, dia 12 de novembro, viu, gente? A adolescente foi morta com um tiro no rosto no dia 12 de julho pela melhor amiga, na época, num condomínio de luxo. Você se lembra esse caso que chocou o Brasil inteiro e ainda não teve a justiça necessária para essa família. Esse tipo de coisa que fica a seguinte pergunta no ar. O que é que precisa mais para resolver isso? Responda, Paulo, para mim. O que é que precisa mais nesse país para que essas coisas aconteçam com certa celeridade? A polícia técnica já deixou claro que foi intencional, né? Você vê que existe um batalhão de recursos que são tomados pelos advogados de defesa justamente para manter uma situação, para que essa poeira abaixe, né? Para que realmente tentem sair de uma situação mais confortável possível para o seu cliente, né? É isso que produz esse sentimento de impunidade em nosso país, que fica completamente insuportável, sabe? Aí você vê isso com relação a um crime absurdo como esse. Aí você vê, do outro lado, o sujeito que foi governador do estado, desviou bilhões de reais e continua do mesmo jeito, solto, não tem ninguém preso, com inúmeras operações, a polícia fazendo um trabalho gigante, mas a justiça não dá conta de manter o cara preso. Está vendo? Quer dizer, então, é uma somatória de coisas que acontecem que realmente deixa a população completamente desacreditada. Aí querem que a gente vote para prefeito, que vota para governador, para deputado. Está entendendo? Quer dizer, como é que a gente vai acreditar num sistema desse que está falido, de certa forma, né? Vamos trazer, então, aí informações desse culto ecumênico que vai acontecer hoje. O Luiz Vieira conta para a gente aí, porque hoje seria os 15 anos de Isabelle Guimarães Ramos. Na data que marca os 4 meses desde a morte da adolescente Isabelle Guimarães Ramos, que foi assassinada aqui neste condomínio de luxo em Cuiabá, um culto ecumênico será realizado em homenagem à adolescente. Neste dia 12 de novembro, esta quinta-feira, ela comemoraria também os 15 anos. Os familiares reclamam da impunidade após todo esse tempo em que também a adolescente infratora, que na época tinha 14 e hoje tem 15 anos, ainda responde em liberdade. Este culto ecumênico terá a participação de vários pastores e vai ser realizado na área de acesso ao condomínio onde ela morava e também foi assassinada. Ao final da cerimônia, amigos estão preparando uma homenagem especial a Belle, como era conhecida, segundo os familiares. Com imagens de João Páscoa e apoio técnico de Miranda, Luiz Vieira para a Notícia de Frente. Obrigada, Luiz, pelas suas informações. Então, vai ter esse culto ecumênico em frente ao condomínio de luxo, onde a Isabelle foi morta, né? Esse culto ecumênico aí para lembrar os 15 anos e também os 4 meses da morte. Mas não só isso, né, Haroldo e Paulo, mas também a injustiça, a sensação de que a justiça não fez seu papel, a sensação tanto para a sociedade quanto para a família da Isabelle, não é, Paulo? É mais um caso, né, que fica aí nessa pendenga. Eu só assino embaixo o que o professor Haroldo disse. Realmente tem que avançar bastante, só que é o chamado devido processo legal, né, professor? As pessoas argumentam. O tal do rito, professor. Tem que seguir. Existem inúmeros recursos em nosso país. E aí tem que seguir, é o que manda, é o que está previsto na legislação.
Tem tantos recursos que daqui a pouco transita e julga, né? Fica transitado e julgado, o sujeito caduca o processo. E os advogados, os bons advogados, conhecem muito bem esses trâmites todos da lei. E aí é onde eles lucram, né? É onde eles lucram. Quando houve aquela decisão, aquele debate, inclusive caloroso, no Supremo Tribunal Federal com relação à punição em condenação em segunda instância, Paulo, né? Se você perguntasse para cada 10 pessoas, 9 queriam que a condenação fosse em segunda instância. Os países de primeiro mundo, França, Itália, todos têm condenação em segunda instância. Entendeu? Aqui não. A própria OAB se pronunciou dizendo assim, não, temos que ir em terceira instância, quarta, quinta, por quê? Porque eles vão lucrar, cara. O advogado vai ficar lá 10 anos recebendo honorário por conta exatamente de quase que uma jabuticaba, né? Considerando que você não precisa provar a origem do dinheiro, né? Você quer defender um traficante, nos Estados Unidos é diferente. O traficante, eu preciso de advogado. O traficante vai pagar um advogado, o advogado precisa provar que aquele dinheiro que ele está recebendo é lícito, é limpo. Aqui no Brasil... Aqui o sujeito recebe 2 milhões de reais para defender um traficante, defender um político ladrão, tá entendendo? Se você falar isso para a OAB, a OAB brava. dá um pulo dessa altura Fica, aqui. Mas olha, eu falei para o Leonardo, o presidente da OAB uma vez, escuta, me explica essa situação. Por que é que aqui no Brasil você não precisa provar, por exemplo, o sujeito desviou R$1 bilhão como ex-governador. Aí ele contrata o melhor grupo de advogados em São Paulo, banca de advogados, para defender. Está entendendo? A peso de ouro. A peso de ouro. Ninguém sabe de onde que vem esse dinheiro, origem, rapaz. ninguém sabe de onde que vem. Você está entendendo? Quer dizer, ninguém sabe. Quer dizer, realmente fica fácil, né? Mas, gente, é o papel do criminalista. Essa não é a questão, ao meu ver. Eu já debati isso com o Haroldo, eu não enxergo dessa forma. É o papel do advogado. Ele está aí para isso. Todo mundo tem direito à defesa. O problema é que as leis precisam ser reformuladas. Mas esse não é o X da questão que ele está falando. Esse não é o X da questão. Aí que tá, esse não é o X. Falando da origem do dinheiro. Da origem do dinheiro que ele paga, os honorários. Exatamente. Porque nesse caso aqui, se trata de uma família rica, defesa, né? Claro. Não é um político. Não, e ele citou o caso aqui do ex-governador. Você está falando então do caso do ex-governador. que é o dinheiro público. Tudo bem, desculpa, porque a gente entrou no debate. Dessa vez eu vou desculpar você. Olha aqui. Brincando. Mas isso que ele falou, eu concordo. A origem do dinheiro, se o cara roubou aí R$1 bilhão, ele tem condições de contratar a melhor banca de advogados do... Aí ele sai na frente, quem lucra... É porque ele faz os cálculos antes, né? Eu vou roubar R$1 bilhão, aí eu vou gastar meio bilhão com a minha defesa. Vou ser solto e vai sobrar meio bilhão. Então eu tô bem. Logo o crime vale a pena. Claro. Compensa, como diz como trouxe, né, na verdade, a série do Jornal A Gazeta. Exatamente. Vamos aqui a algumas participações. Bom dia, olha, esses recursos só existem para quem é rico. Se fosse pobre, essa garota já estaria internada desde o dia do crime, como aconteceu flagrante da nossa equipe. No dia que ela foi internada, aliás, na verdade não, no dia que ela foi solta, né, que ela não ficou nem 12 horas lá no Pomeri, uma menor que tinha acabado de cometer um crime estava sendo levada para o Pomeri, apreendida, ou seja, ela não está respondendo em liberdade como a outra menor que atirou. Bom dia, Nayara, professor e Paulo. Infelizmente a justiça precisa ser revista. As nossas leis são muito brandas. Aqui a participação do nosso telespectador aqui no WhatsApp. As nossas leis são muito brandas, especialmente neste caso, onde todas as provas mostram a culpabilidade da amiga. Vamos colocar o WhatsApp aqui na tela, por favor? Eu peço ajuda aí do pessoal lá de cima para colocar o nosso telespectador. Indignação. É a Rosimeire Ramos aqui participando. Temos uma justiça morosa e corrupta. Sabemos que muitos magistrados vendem sentenças. É o Júnior de Ferreira de Rondonópolis. Ele continua. Vivemos num país onde o dinheiro compra tudo, inclusive decisões judiciais. Sou jurista e sei como as leis funcionam. A participação aqui, então, do nosso telespectador falando justamente disso, né? Aí tem mais gente aqui falando... Nós precisamos de mudar a justiça, porque nossa justiça é corrupta. Quem tem dinheiro está acima da lei, diz aqui o nosso telespectador, então. Vamos falar dos dados da Covid? Fora o custo, né, dessa justiça. Isso é muito importante. É muito caro. Tem cabimento o Supremo Tribunal Federal custar 700 milhões de reais ao ano? 700 milhões de reais. Lá no Supremo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem cerca de 200 assessores. O sujeito lá, para ele poder sentar, Paulo, tem um cara para poder puxar a cadeira para ele e colocar a toga nele. Tem um cara para colocar a toga. O que é isso, Paulo?
Isso é afronta para o brasileiro, rapaz. O sujeito que ganha R$1.050 por mês para ver uma situação como essa. Você entendeu? Porque justiça, subentende-se igualdade, pelo menos. Uma tentativa de menos injustiça social, menos desigualdade social, mas não. É absurdo. Nós temos um Congresso caríssimo, nós temos Supremo Tribunal Federal caríssimo e ficamos à mercê dessa caixa de privilegiados lá sustentando essa turma toda. É brincadeira. Isso custa bem caro. É brincadeira. Entendeu? Manter, né? Manter um sistema desse. Quem que aguenta manter um sistema desse? Sem falar da lagosta, sem falar do vinho, aquele vinho envelhecido há não sei quantos anos. Que muitos nunca vão poder nem provar, nem ver a sabe. garrafa. Eu acho que tem que ganhar bem, sem problema nenhum. Agora, esses privilégios todos, cara, esses excessos todos, pelo amor de Deus, num país como o nosso. Olha, tem reclamação aqui de saúde. Nayara, bom dia para toda a equipe. Meu nome é Sidinaldo, eu moro no Nova Esperança, em Várzea Grande. É o seguinte, eu precisei levar meu netinho na Policlínica do Verdão, que é aqui em Cuiabá, né? Só que a ficha para ser preenchida demorou quase 1 hora de relógio. Eu estou fazendo esse tipo de denúncia para convocar pessoas mais experientes e capacitadas para esse atendimento. Eu estou muito indignada. A gente vai passar aqui para a Prefeitura, tá bom? Para a Secretaria Municipal de Saúde. Vamos falar dos dados da Covid, então? Olha só, a Secretaria Estadual de Saúde notificou até a tarde desta quarta-feira 148.623 casos confirmados do coronavírus em Mato Grosso. 139.275 pessoas já se recuperaram desta doença. O número de mortes chega a casa de 3.943, infelizmente, né, o dado que a gente nunca quer dar. E a taxa de ocupação de 32,26% de taxa de ocupação, com 285 leitos disponíveis de UTI. E aí a gente vai para o GD para falar de sequelas da Covid, possíveis sequelas, né? Botelho passa bem agora, após realizar cateterismo às pressas. Após passar mal e ser encaminhado para o Hospital Amecora, em Cuiabá, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado Eduardo Botelho, fez um cateterismo por causa de um desconforto que elevou sua pressão arterial devido à falta de ar ontem, quarta-feira. Aí ele falou aí numa rede social, amigos, abre aspas, amigos, me senti indisposto pela manhã e precisei ser atendido por médicos da Amecora em Cuiabá, onde passei por exames cardiológicos. Os resultados foram tranquilos e não acusaram nenhuma alteração. Por cautela, irei permanecer internado em repouso e observação, pois passei recentemente por um quadro clínico grave da Covid, fecha aspas, disse Botelho em sua rede social. De acordo com seu médico de confiança, o Carlos Carretoni, é necessário ter um cuidado maior por causa das sequelas pós-Covid, já que ele teve um quadro grave, disse o médico. Os exames é para checar se há alguma situação pós-Covid, porque todo pós-doença é delicado, precisa ser observado, então estamos sempre atentos para evitar surpresas com desfechos desfavoráveis, disse o médico. Então, possível sequela pós-Covid, né? Quando eu fiz meu doutorado, eu fiz muitos contatos com estudiosos do mundo todo, na minha sala de aula. Dentre eles, um chamado Paino, ele é finlandês, professor da Universidade de Helsinki, Paino, né? E ontem, conversando com ele por Skype, ele hoje atua na Rússia, como professor na Rússia, né? E ele disse que ele tomou a Sputnik 5, tomou a vacina há 20, 30 dias atrás, não teve sequela nenhuma, né? E agora o governo russo não está mais aplicando a vacina Sputnik 5, está vendendo a vacina para o mundo todo, mas o próprio governo russo, em Moscou, já está testando remédio, cara. Remédio, estão substituindo, né, a vacina por conta de um remédio desenvolvido na Rússia, para poder combater essa contaminação da Covid-19. É um avanço gigantesco, que a gente fica meio isolado dessa informação, porque a Rússia é muito fechada, né? Mas eu consegui essa informação exatamente trocando informação pela internet. E a Rússia já disse que tem condições de mandar 20 milhões, não é? 20 milhões, doses exatamente. Em janeiro para o Brasil. Olha, e o nosso telespectador... Da Sputnik 5. Isso, e o telespectador pergunta, Paulo e Haroldo, primeiro ele fala, né, São Paulo, Cuiabá e São Paulo na próxima fase, mas depois ele pergunta se tem mais de 139 mil pessoas que já se recuperaram. Aqui no WhatsApp, a participação do telespectador, o Márcio aqui com a gente. Vou pedir de novo para o pessoal colocar o WhatsApp aqui
na tela para a gente poder colocar o nosso telespectador. Obrigada por participar. Ele falou, se mais de 139 mil pessoas já se recuperaram da Covid, seria necessária a vacina? E aí a gente fala para você, Márcio, que o vírus ele sofre mutações, então a gente tem uma contaminação, uma recontaminação, uma nova contaminação da doença. Assim como a gripe, todo ano não tem imunização do H1N1, porque ele sofre mutação, então todo ano tem que se fazer uma nova imunização. Por isso que teria vacina. Exatamente. Seria necessária a vacina, né? Na verdade. Olha, vamos para mais um intervalo. Na volta tem mais a notícia de frente aqui para você. Agora 7 horas e 6 minutos.